tema, né? Do nosso debate todo é poder da música, sua influência na razão e nas emoções. E nesse segundo momento é influência da música e como a música impacta mentes e corações positivamente e negativamente também. Vamos lá. A música é um instrumento de cura física e espiritual? A Abner já pegou o microfone, já pode começar. Josi ainda não falou, pode começar. Josi, você contou o seu testemunho aqui, né? Você estava passando por um momento difícil e a música nesse momento te ajudou, te auxiliou, né? Na música fala, inclusive, gente, a música dela é aquela música chiclete que depois que você aprende não sai da sua mente. Eu estou estudando e está a música da Josi Matutando, eu estou trabalhando e está a música da Josi Matutando na minha cabeça, mas é profunda a letra. Minha cura está em ti, basta só uma atitude, né? E naquele momento, naquele dia, você tomou uma atitude pegou o seu violão e foi adorar a Deus. Então, você acredita que a música é um instrumento de cura física e espiritual? Sem sombra de dúvidas. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito no que a música pode fazer na vida da pessoa. Às vezes, eu já ouvi alguns relatos de algumas pessoas dizendo que aceitou a Jesus, né? Conheceu a Jesus através de um louvor, mais do que um louvor, do que uma palavra. Óbvio que a palavra é importante, importantíssima no culto, mas muitas pessoas eu conheço assim que relataram para mim que aceitaram a Jesus através de um louvor. Quem mais? Eu vou aproveitar para ficar mais interessante. É muito, com certeza, né? A música ela cura, ela tem esse poder. Inclusive, lá a gente lembra, né, quando Saul estava sendo atormentado, né, pelo inimigo. Sim, está aqui anotado. 1 Samuel 16, do 14 ao 23. Isso, e ali Davi tocou a harpa. Engraçado que já é até um ponto de partida, né, de repente, não sei se vai ter, até para um próximo diálogo, ele tocava, se você vê a música, o som que sai da harpa, é um som suave, entendeu? Um som muito suave, e aquele som suave era o som, e não tinha letra. Era o som, eu acredito que era só o som. Como a Abner falou no tópico anterior, isso, né? Que às vezes não vai ter a mesma melodia, mas vai ter só a melodia do próprio instrumento, né? A melodia exato. Não vai ter uma letra, mas vai ter uma melodia do instrumento, uma harmonia do instrumento. Quis me pegar, né? Mas nada, não me pegou, não. Veja bem, nada contra a bateria. Nada contra a bateria. Nada contra a bateria alta nos nossos ouvidos todos os dias. Mas a harpa era um som bem, né? Sabe? Sereno, uma coisa que ali ele conseguia, aquele som da harpa conseguiu expulsar o demônio da vida de Vitinho, Saul. Salmo B até aqui, entendeu? Né? Sentar na bateria e se doeu. Então o poder que a música ela tem, com certeza. Imagine se Davi colocasse uma letra ali, eu acho que a história seria até outra. Claro que não, porque eu vou ser rei no seu lugar. Entendeu? Então, eu acredito que sim. Não me prolongar piadinha muito. de crente. Polêmica. Posso contar um testemunho aqui sobre a música é um instrumento de cura. Com certeza, né? Acho que todo mundo concorda nesse ponto aí. Eu acho também. O que acontece? Teve um domingo aqui que a gente cantou um louvor aqui, Alívio. Que pra gente não foi um alívio, gente. Aquele dia deu tudo errado no louvor. Eu, Laelce e Josi. Fomos cantar esse louvor Alívio, né? A pedido. Aquilo ali foi o Espírito Santo, não foi nem a música. Não, com certeza. Mas foi o poder dela, né? O que acontece? Como a minha irmã é a letra da música. Porque a minha irmã gosta muito desse louvor. Então eu falei assim: vou cantar esse louvor no dia do aniversário dela. E passamos só uma vez rapidamente antes do culto. E pra gente foi um horror. Misericórdia, mas pra gente não foi... Presente de grego. Foi, né? Exatamente. E depois a gente ficou sabendo de uma pessoa que estava no culto, que foi tremendamente abençoada por causa... quando ouviu esse louvor, ou seja,
Lógico que não foi a gente. É o poder da música, da letra da música e o Espírito Santo agindo também. Ou seja, foi uma cura, porque acho que ela estava desanimada, se eu não me engano. E o Senhor revigorou as forças dela. Você falou uma coisa só para deixar o debate mais polêmico. Não foi a gente. Não, realmente. Não, nós, eu, você, ninguém aqui, né? Mas tem poder fomos de curar, instrumentos. mas fomos instrumentos, né? Isso, Deus isso. nos usou porque a palavra diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem cante, se não há quem toque, né? Então a música não ia ser tocada sozinha, apesar que Deus teria poder para fazer isso também, mas Fabrício está com cara de que quer falar. Sem dúvida. Quando eu estou nos momentos assim, eu passei por um período difícil na minha família, né? Todo mundo sabe, né? E assim, isso dá uma angústia muito grande. Dá uma ansiedade, começa a mexer com a pressão, né? E é algo físico que nos ataca, né? E esse momento eu não tinha muito o que fazer, né? Você se sente impotente diante de certas situações. O que eu procurava fazer era ouvir música, né? Ouvir uma música que me traga uma mensagem de esperança, que me traga essa confiança em Deus, né? E com certeza, a música ela me traz isso, né? Eu tive muitas experiências antes de vir para a igreja, né? Essa questão, a música ela cura? Com certeza, né? A gente sabe no poder do Espírito Santo, né? Deus usa. E se ela for utilizada para um outro fim, ela vai fazer o efeito contrário, né? Ela vai te deixar enfermo. Tá, termina que depois eu vou apimentar mais um pouquinho essa discussão. Sem querer criar polêmica. Ana Paula pediu para não falar, mas eu vou falar. Então eu creio que sim, né? Com certeza. É um instrumento de cura física e espiritual também, porque eu creio que Deus ele usa a música, né? Mais alguém gostaria de falar? A pergunta de baixo é meio que a mesma, né? Deus usa a música como instrumento de libertação? Todos nós aqui acreditamos que sim também. Antes de ir para o debate polêmico, só a minha mãe, né? Minha mãe de ontem, ainda tá, porque eu não sou filha única. Ela teve um infarto no início do ano e tudo mais, e a gente ficou, né, abalado. Estávamos nas nossas férias, aniversário dela, e a gente tinha que ir para o hospital todo dia, só podia meia hora de visita uma pessoa por vez. E uma música, né, ela não saía da minha mente, que era aquela que a gente até cantou no domingo, e no início da live estava dando alguns probleminhas técnicos, né, normal, ao vivo, né? E eu brinquei, vamos cantar, gente, vamos cantar, Deus vai à frente, abrindo caminho, porque Ele abre. E lá em casa até a gente brinca, minha mãe brinca, que toda vez que o sinal está fechado, então quando a gente tem que passar na decaminada, quem mora em Santa Cruz sabe, eu vou brincando, Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando, e abre, pior que abre sinal, abre trânsito, abre tudo. E naquele momento, essa música, ela fortaleceu a minha fé, porque foi acontecendo tudo de uma maneira tão milagrosa. A minha mãe, ela teria que ficar 2 semanas, né, Abner? 2 ou 3 semanas no hospital, época de Covid, internada, e não tinha como adiantar, né, porque é sistema. Então, eu sempre cantava aquela música não saía da minha mente em momento nenhum. Era igual a música da Josi, ficou chiclete na minha cabeça e em todo momento. E o que aconteceu? Deus operou de uma forma tão milagrosa, Ele conectou assim as pessoas, tudo, as coisas, foi a mão dele, e Ele literalmente abriu o caminho. E com menos de uma semana, né, Abner, minha mãe tinha feito o cateterismo, a angioplastia, estava em casa, graças a Deus. E só um detalhezinho, a gente está falando sobre música chiclete, né? Mas às vezes é Deus que está fazendo essa música ficar chiclete na sua cabeça. Às vezes essa música que não sai da sua cabeça, é Deus querendo falar alguma coisa com você. É Deus querendo talvez te libertar, talvez te curar, talvez te entregar um chamado. Alguma forma Ele está querendo falar com você. E toda vez que eu fico com a música da Josi da cabeça, eu fico tentando prestar atenção realmente na letra, para ver o que Deus quer falar comigo. Porque Deus pode te libertar através da música, Ele pode te curar. E só para apimentar um pouquinho o debate, que a Ana Paula pediu para não tocar, mas vamos tocar só de leve. A gente está falando sobre a música cristã, né? A letra cristã e tudo mais. Mas e a música como terapia? Por exemplo, né? Eu trabalho com educação. A música, ela ajuda muito as crianças a decorarem as matérias. A Jussara, né? Foi minha professora. Lembro de musiquinhas até hoje. A Ju ali atrás, dando tchauzinho.
E grava com crianças autistas para acalmar e tudo mais. A gente vê também em centros de recuperação. E a música como... Eu não vou dar a resposta final, só quero só pra gente debater assim, botar um salzinho, tá, Ana Paula? E a música como terapia? Eu acho assim, eu acredito até que sim, porque se você for ver bem ali quando a harpa estava sendo tocada, eu acredito que foi uma terapia ali também para o Saul. E o debate é exatamente como a música impacta a nossa mente, o nosso coração, a nossa emoção, né? Agora, embora assim, a essência da música é a letra. É a letra que começa a te convencer, te falar, tentar. Agora, a terapia seria mais eu acredito assim, né, que seria o som da música que começa assim a acalmar a pessoa. Entendeu? Eu acredito que sim. Entendeu? Eu acredito que sim. Fabrício está com um cara que quer falar também de novo. Ele fica assim, ó. Pode ver, ele fica assim, ó. Não. É que vocês vão falando, eu vou trazendo, vou lembrando de algumas coisas, né? Essa questão de música chiclete que fica na mente, né? Eu não vou saber explicar que poder é esse que a música tem. Mas é uma das táticas que nós estamos utilizando no Ministério de Libras, né? Porque a música fica na mente, você fica repetindo a música ali internamente, e você fica sinalizando toda hora ali, e você aprende, porque fica na mente, né? Essa questão, né? Essa música como terapia, eu não vou saber explicar, mas eu gosto muito de música instrumental, né? Às vezes eu tô assim, minha mente cheia, chegando do serviço e tal. Aí tem aquele violão que é suave, aquela música que é suave, sem letra, sem nada. Às vezes eu costumo ouvir só parece que drena, né, a sua mente, né? É algo que assim, eu não vou saber explicar, mas eu acredito que isso funciona. Não vou saber explicar, mas eu acredito que sim, porque às vezes eu faço e eu consigo dormir bem. Eu também não sei explicar tecnicamente, né? Mas assim, não me aprofundei. Mas há estudos que dizem a música que se ela for em tom maior, se ela for em tom menor, se ela for em menor melódico, menor harmônico, menor sei lá o que de Bach, que ela sim influencia nas nossas emoções, até na nossa pressão sanguínea, né? É pressão sanguínea que fala? Pressão arterial. Na nossa pressão arterial, nos nossos batimentos cardíacos, né? A música... E até quando você para você aprender, para você se dedicar a aprender a música ajuda muito com a matemática. Quando o aluno tem problema com... Olha, eu falando de educação. Quando o aluno tem problema com matemática, quando ele estuda música, também ajuda muito ele, né? Uma coisa também ajuda a outra. Eu acredito que a música ela trabalhe como cura, né? Apesar de algumas, né, às vezes trabalhar ao contrário. Algumas trabalham para te adoecer. Eu falo muito com os adolescentes. Cuidado com o que você tem enchido o seu ouvido, o seu coração, porque isso pode te adoecer. Da mesma forma, a gente falou positivamente, também negativamente, gente. Eu esqueci de falar, mas eu tive eu tive problemas com isso, porque depois que eu fui perceber, um determinado artista aí, eu fui perceber que todas as músicas dele, quando eu parava para ouvir, eu ficava depressivo. Até o dia que eu parei de ouvir, e graças a Deus... Só uma perguntinha polêmica. Era cristão? Não. Então eu acredito que sim, né? E apesar de algumas, aconteceu o efeito ao contrário. Mas sobre a música da curar, que acontece? Eu vou trazer um ponto polêmico aqui, que é pensamento pessoal, né? Às vezes... Apesar que eu não sei a pimenta, coloca fogo. Eu não sei aqui. Se eu posso trazer pensamento pessoal. A gente está aqui para debater, né? Acredito que o seu pensamento seja baseado em alguma coisa bíblica, né? Então... O que acontece? Sobre doença propriamente dito. Doenças, né? Apesar da gente saber que são questões do corpo e tudo mais, eu acredito que tudo que vem são males do pecado, óbvio, né? A gente acredita nisso. Consequentemente, se torna algo espiritual. A gente vê na Bíblia pessoas sendo curadas, né, pela música e outras pessoas possessas em forma de enfermidade e sendo libertas pelo poder do sangue de Cristo. Mas, num sentido geral, né, de enfermidade e tudo mais, eu acredito que cure, que sim, que trate. Há terapias que
os médicos estão desenvolvendo, né, os cientistas estão desenvolvendo em cima de música, e eu trabalhei na CMERU ali, e não sei se pode falar, né, enfim, direitos autorais, enfim. Gente, vocês não ouviram não viram, não pode, né? Enfim, mas trabalhei no hospital, onde eles começaram a vir com esse desenvolvimento, não somente com esse, mas com outros trabalhos que ajudassem no sentido de ajudar a curar. E há pesquisas, eu não vou trazer dados aqui, né, como tu falou, mas pesquisas envolvendo a música, porque, como o Fabrício falou, a música ela tem o poder de trabalhar em algumas enzimas e proteínas, enfim, que vão ajudar em várias questões, não somente emocionais, mas também físicas, que vão proporcionar um tratamento que seja feito paralelo, óbvio, né, tem que ser feito com outro tratamento paralelo, onde vai ajudar o medicamento a agir melhor, enfim, a música ajudando nessa questão fisiológica, auxiliando outros tratamentos, né, como auxílio, né, como uma ferramenta para outros tratamentos. Então, eu acredito que sim, por esses dois motivos. Primeiro, pela questão espiritual, né, um pensamento próprio, meu, né, óbvio, né, precisa ser debatido mais e discutido mais, por isso que eu falei bem rápido aqui, e também pela questão fisiológica num todo, onde os cientistas estão trabalhando como uma ferramenta auxiliar dos tratamentos que já se desenvolveram, né, e medicamentos por aí. Como a gente falou, né, Deus criou todas as coisas e Ele não é um Deus limitado, Ele não é um Deus que a gente consegue colocar numa caixinha. Então, assim como Ele criou a música, né, agora eu trazendo meu pensamento também, meu achismo, assim como Ele criou a música para adoração, acredito que a música tenha muito mais utilidades, né? E só que o inimigo, né, ele vem e distorce tudo que Deus criou. Então, a música que era para ser algo perfeito, para adoração e para outras utilidades, o inimigo vem e distorce. Aí é onde a gente pode adoecer, dependendo do tipo de música que a gente escuta, né, como o Fabrício falou, e desenvolver coisas ruins, sermos influenciados negativamente ao invés de positivamente. Por isso, a gente precisa pensar tudo que é puro, tudo que é perfeito, se algum louvor existe, nisso nós devemos pensar. E a última pergunta, tá, Ana Paula, não me corta, por favor. Louvor perfeito ou verdadeiro? Entenderam a pergunta ou preciso explicar? Preciso explicar? Por exemplo, irmãozinho, a irmãzinha, vou até dar o exemplo de nós três aqui que viemos cantar. Confessamos que não nos preparamos tão bem, né, antes. Então, o que vale mais para Deus? O talento, a grande técnica, a performance do cantor, a voz muito bonita, ou a unção que ele tem, a unção que ele carrega, o Espírito Santo? E aí, o que é mais importante? Os dois. Ah, Abner, você nem deu espaço para polemizar. Não, porque, gente, convenhamos, né? A gente vai tocar em ponto delicado aqui. Essa pergunta é uma sugestão do pastor Mauro, deve estar assistindo aí de casa. O versículo que ele sugeriu, só para interromper, Eita, gente. Chama o nosso pastor. Calma aí, da mulher samaritana. Deus, né, o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pastor Mauro, tá? Pode falar, Abner. Por que os dois? Não, tem que ser os dois, né? Assim, a gente vai tocar em ponto delicado aqui, tem que chamar o pastor. Mas tem que, assim, óbvio que a gente sabe, né, que as pessoas elas vão adorar, vão louvar, né? Mas eu acho que tem que, quando você trata de um grupo, acho que tem que estar os dois, né? Porque não no momento assim de louvor, adoração, como a nossa igreja aqui, né? A nossa igreja aqui, graças a Deus, o nosso pastor, ele não tem esse filtro, né? Vamos dizer assim, não, o irmãozinho canta bem, então ele vai cantar, o irmãozinho canta mal, vai cantar, né? Aqui na nossa igreja a gente só tem a outra ala, né? Dos irmãozinhos, né? Mas, enfim, tem que ter a unção, tem que ter a adoração, óbvio, né? No momento de adoração ali é unção. Mas quando se trata de um grupo, tem que ter. Porque senão a gente vai acabar caindo na questão de, tem que ter só unção, então não precisa ensaiar. Hoje, né, quem é que se consultaria com o médico? Não, eu tenho dom, eu tenho talento de descobrir doença. Quem é que se consultaria com o médico assim? Não é? Eu acho assim. Eu acho que você está falando aquelas pessoas que cantam feio, que acho que as pessoas que cantam bonito. Vamos usar o termo mais. Não, entendeu? nem tanto isso. Por exemplo, às vezes a pessoa ela tem até um
mínimo de preparo, digamos assim, mas ela poderia se aperfeiçoar mais, tanto das pessoas que não cantam nada, não tocam nada e acham que cantam, acham que tocam, como aquelas pessoas que têm o mínimo de dom, mas elas também não procuram... Então, eu acredito que o louvor, todo louvor da boca de qualquer um é aceito, tem unção, isso chega diante do Senhor, entendeu? Como for, sabe, com poder. Eu acredito que tanta pessoa que canta qualquer jeito que cante. Agora, se você for ver, aí a gente vai um pouco mais atrás, né, nas antiguidades, existia um grupo ali em Israel que era para adorar a Deus, os levitas, né? Que eles eram os cantores, né? Os cantores. Não só cantores, mas também eles faziam tudo no templo, né? Eles faziam tudo, não é só cantar. Limpava, só para falar isso. Entendeu? Às vezes a gente acha, né? Às vezes nós achamos que levita é só o ministério de louvor. Gente, levita é todos aqueles que auxiliam no serviço do templo, seja limpando, seja os obreiros, todos aqueles que auxiliam no serviço do templo são levitas. A gente precisa quebrar também nesse paradigma, só quem canta, só o ministério de louvor é levita, né? Então aquelas pessoas... Foram levitas, né? Porque nós não somos da tribo de Levi mais, né? Então, essas pessoas eram preparadas, elas... Os estudiosos aí me olhando, né? Mas vocês entenderam. Essas pessoas eram preparadas. Elas tinham esse preparo para cantar, para fazer tudo ali no templo do Senhor. Existia o preparo daquelas pessoas. Então, trazendo para o dia de hoje, todo louvor é aceito diante do Senhor. Entendeu? Por isso que nossa igreja hoje, quem quiser, vem aqui e adore. Agora também existe um grupo que é separado, né? Foi separado um grupo e esse grupo, ele se prepara. Entendeu? Então, um grupo que foi separado, ele tem que se preparar. Ele não pode chegar... Já que você foi separado, você não pode cantar de qualquer jeito. Você tem que se preparar. Entendeu? E aí, uma coisa que eu converso muito com a Ana Paula, com a Suza, as pessoas que estão líderes, eu não tenho nada contra quem canta bem, quem canta mal. Mas a pessoa que foi separada, ela tem que estar sempre se preparando, melhorando, porque não é para adoração do Senhor. Embora no nosso coração sempre tenha aquele negócio, é para adoração do Senhor ou é para se aparecer? Repreenda esse negócio que vai se aparecer, repreenda, entendeu? Coloca que isso aqui é para adoração e para glorificar o nome do Senhor. A gente tem que cantar, melhorar, fazer cada vez mais bonito para a honra e glória do Senhor, entendeu? Hoje existem os cantores gospel, os cantores chamados gospel. Pode polemizar? Não, então tá. Pronto, só isso. Não vai me cortar não, Ana Paula, só 5 minutos. Toda essa pergunta, só 5 minutinhos, vai. Só pra gente finalizar. Pode falar, tio. Não, só não fala o nome do cantor. Não vou falar o nome de cantor, não. Eu acredito que hoje, inclusive, nós entramos num debate, eu e você, Suza, né? Que eu sou contra. Sou contra cantores ser remunerados. Isso é eu, tá? Não estou falando. Isso é ele, tá? Sou eu. Eu sou dele. contra. Eu já tenho um outro pensamento que eu também cantores ser remunerado, mas aí eles estão a Bíblia fala, sinceramente, a Bíblia fala sobre os pregadores, isso é o que eu vejo, não fala sobre cantores. Eu acho que as igrejas, elas devem preparar os seus cantores, entendeu? A igreja que deveria remunerar os seus cantores. Claro que hoje é difícil acontecer isso, entendeu? A igreja remunerar seus cantores, porque se hoje existem muitos cantores gospels que infelizmente eles começam a fazer sucesso, cantar, louvar, começa a fazer sucesso, vender CD, se aparecer mais, e daqui a pouco você pode ver, eu estou sempre vendo notícias no YouTube, muitos cantores gospels que estão se afastando do Senhor, entendeu? Estão cobrando cachê super altos e a ponto de até escandalizar o evangelho. Por isso que eu falei ali no princípio, eu usei aquele texto, entendeu? Que o louvor não é para quando as pessoas lá no mundo ouvir, elas têm que, sabe, aquilo ali tem que mexer com as pessoas, entendeu? Quando você vê os cantores gospel indo fazendo shows, entendeu? Determinados shows, e aquilo ali às vezes eu já ouvi muitas pessoas se escandalizarem com determinados show gospel, entendeu? E uma coisa, se você for ver bem lá em Salmos 137, 136, fala que vou finalizar. Que ali na Babilônia, quando o Israel estava cativo pela Babilônia, então aquelas pessoas que cativaram, eles pediam para que o povo de Israel cantasse um cântico para eles,
Entendeu? Porque eles estavam, entendeu, querendo ouvir, porque eles sabiam que aquilo que Israel cantava, vocês sabem como é que é o estilo de música de Israel, aquilo ali tocava no coração deles. Só para finalizar, né, essa pergunta, louvor perfeito ou verdadeiro? Só para finalizar. Existe um versículo, né, anteontem o pastor Mauro perguntou, e eu aprendi uma coisa no seminário, que perfeição é diferente de excelência. Você pode não ser perfeito, você não pode oferecer uma perfeição a Deus. E aqui na Terra, nós podemos ensaiar 24 horas por dia, 7 dias por semana, que nós nunca vamos chegar na perfeição. Mas nós podemos chegar na excelência. O que é excelência? Quando a gente dá o melhor de nós. E voltando no versículo, eis a hora que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o outro versículo, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você está cantando de qualquer maneira, você está adorando ao Pai em espírito e em verdade? Você tem condições de estudar, você tem condições de se aprimorar, você tem condições de dar mais de si para o Senhor, mas não está dando. Quando a gente chega aqui e canta, nós estamos adorando ao Pai verdadeiramente? Se nós poderíamos nos doar muito mais, nos entregar muito mais, oferecer o nosso melhor ao Senhor, é diferente oferecer o melhor de oferecer o perfeito. O perfeito nós nunca conseguiremos oferecer. Mas o nosso melhor, aquilo que a gente faz de todo o coração, é como uma criança, né? Uma criança, ela vai te dar um desenho, vai ficar tudo rabiscadinho, né? Você vai olhar assim, não vai entender, mas ela colocou todo o coração dela ali, todo o amor dela, ela ofereceu o melhor para você. E eu, às vezes, né, conversando com Deus, eu penso, Senhor, tudo que eu te oferecer aqui nessa terra vai ser como um desenho de uma criança que é meio borradinho, não é pintado direitinho, mas é com o meu coração, é com todo o meu amor, é tudo para ti, Senhor. Então recebe. Mas se nós temos condições de nos esforçar, de nos dedicarmos mais, de nos aprimorarmos e não o fazemos, nós não estamos fazendo para a glória do Senhor, nós não estamos dando o nosso melhor, nós não estamos adorando ao Pai com a nossa emoção, mas também com a nossa razão. Pobre se fez para rico me fazer.